Alô! Como vocês podem ver, temos gente nova hoje aqui. Bruno Gomide, da To Go Digital, também vai participar desse nosso bate-papo ao lado de Luiz Eduardo Menezes. Oi, Luiz. Olá, hoje eu não posso mais dizer oi, Gomide, oi, Marcos ou oi, Bruno. É um prazer estar aqui com o Bruno dessa vez aqui, o homem da tecnologia, o homem das redes sociais, quem faz todo esse trabalho aqui nessa parceria Luiz Eduardo Menezes e To Go Digital. Seja bem-vindo. Bruno, bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado. É um prazer grande estar aqui, né? Sempre no backstage da operação e hoje mostrando a cara e participando desse momento ímpar com essas duas pessoas ilustres. Eu quero começar perguntando para Luiz Eduardo o seguinte. Luiz Eduardo, nós temos o curso Desafios da Gestão Prática e Comportamental. Vou até colocar ali. Entre no site agora para fazer parte do time dos melhores gestores. www.desafiosdagestão.com.br. Clique no link da descrição deste vídeo no YouTube e adquira o curso em 12 parcelas de R$ 97,05. E eu quero perguntar para você, Luiz, por que quem está nos assistindo deve adquirir, comprar, fazer parte do time dos melhores gestores? Marcos, o que tem chegado de pergunta, né? Tem muita gente procurando, algumas pessoas adquirindo. A gente está muito feliz aqui, é quase uma comemoração. Eu sempre tenho dito assim, tem dois grupos de pessoas que teriam a oportunidade de se desenvolver assistindo esse curso. Primeiro, quem já é gestor, porque você consegue potencializar a sua capacidade de ser gestor. Porque lá eu mostro tudo que a gente viveu nesses mais de 30 anos como gestor, além de toda uma teoria que se coloca dentro de um vídeo instrucional como esse. Então, esse é o primeiro grupo. O segundo grupo são aquelas pessoas que querem se tornar um gestor. Né? Querem se tornar, mas precisam estar preparados, como a gente diz. As oportunidades vão aparecer. Tem um caso, hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa. A oportunidade surgiu e ela estava preparada. Então, essas pessoas que ainda não são gestores, mas têm interesse de seguir essa carreira como gestor, sair da função de um técnico, de um colaborador e passar a ser um gestor, ele vai encontrar muitas informações que vão dar a sustentação, dar a condição que ele se torne um gestor. Claro que isso vai com o tempo, ele vai fortalecendo a capacidade dele de gestor, mas ele consegue estar preparado. Porque lá a gente fala de comunicação, lá a gente fala de motivação, de inovação, a gente fala de agenda equilibrada, a gente fala de muita coisa. E num formato super simples que a gente vai conversar aqui durante esse momento. Bruno, o que você desejaria perguntar para Luiz Eduardo Menezes? Faça a pergunta agora ou cale-se para sempre. Essa é uma frase que alguém diz aí, né? Mas você não precisa se calar para sempre, não. Pode perguntar. Primeiramente, dizer que o Luiz daqui a pouco vai ter que se transformar em 2, né? Para dar conta da quantidade de gente que está se inscrevendo no curso, né? Vamos ter que ter 2 Luiz Eduardo Menezes. Graças a Deus, estamos tendo um resultado muito legal, muito bacana. E importante, transformando gestores, né? Que eu acho que isso é o melhor, buscar sempre a evolução. As pessoas criam consciência disso, de que sempre precisam evoluir, sempre precisam melhorar, todos nós temos a melhorar, todos nós temos que evoluir. Mas o que eu queria saber do Luiz é, para as pessoas, Luiz, que falam para você que não tem tempo, para as pessoas falam para você, olha, mas meu dia a dia é muito corrido, eu não tenho tempo de fazer um curso, o que você diria para essa pessoa? Primeiro que tempo é uma coisa que você pode trabalhar a administração dele, né? Não vamos entrar aqui, mas lá no curso você também vai ouvir um pouco sobre isso, a administração do seu tempo. Mas o curso foi formatado, e aí eu quero dar o crédito a quem de direito, nessa parceria com a To Go Digital. Eu lembro que eu estava começando a fazer, não, vamos fazer esses cursos aqui, essas aulas de
meia hora de aula, 45 minutos, e o Marcos Gomide disse assim, não, Luiz, vamos fazer coisas curtinhas, porque dá tempo da pessoa assistir um pouquinho aqui, 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, encerrou aquele momento, vai, sai, toma uma água, dá uma volta, assiste outra parte. E se for uma coisa de meia hora, ele fica preso meia hora naquela aula. Então, eu achei isso fantástico e foi assim que foi feito, Bruno. A gente conseguiu separar por pequenos módulos. Nós dividimos aí mais de 12 horas de curso em pequenos módulos. São 20 módulos, mas para cada módulo tem várias aulas. Tem aula de 5 minutos, tem aula de 20, mas tem aula de 15, de 10, de 7. Então, aquilo tudo foi para facilitar a sua participação, você que está nos ouvindo aí agora. Então, você chega, e isso eu já recebi muitos elogios, quero até compartilhar com vocês aqui, família Gomide. Muitas pessoas já me disseram, Luiz, puxa, ficou muito legal, porque a gente está ali, assiste um pouquinho, vai lá, volta, quiser assistir 2, assiste 2, e assim vai. Então, tempo, pessoal, não é uma desculpa para que você deixe de evoluir. Tempo não pode ser uma desculpa para que você deixe de se desenvolver. Perca oportunidades porque não estava preparado. E esse curso foi preparado para você. Em pequenos pedaços, você vai ter mais de 12 horas falando sobre habilidades comportamentais, falando sobre coisas práticas. Tudo isso vai enriquecer a tua capacidade de ser gestor ou te preparar para quando a oportunidade chegar. Preparar para quando a oportunidade chegar. Isso que é uma coisa muito importante. Muito, muito. Porque às vezes você não liga muito para o que você está fazendo, de repente, olha, você está sendo convidado nesse instante porque você reúne características mínimas para esta nova função. Se você não tiver um preparo básico inicial, você talvez não dê conta. Então, se preparar é saber assim, a qualquer momento posso ser embarcado numa nova oportunidade da vida. Luiz, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, sobre agora, embarque, portão 1. E aí, você está preparado para isso? Essa que é a questão que o curso te apresenta também. Pois é. Uma das coisas que a gente tem falado já há bastante tempo é que você precisa estar preparado, porque as oportunidades elas vão surgir. E pode ser que elas surjam, se você não estiver preparado, você vai ficar frustrado, você vai ficar triste, porque perdeu uma oportunidade. Quantas vezes a gente já ouviu falar, né? Puxa, perdi aquela oportunidade. Então, o mais importante é a gente se preparar. Se a gente quer um dia ser um gestor, por exemplo, e a oportunidade vai aparecer, você precisa se preparar. Porque ser um gestor hoje precisa de habilidades técnicas, mas principalmente de comportamentais. E são coisas que a gente não percebe muito, só percebe quando acontece. Mas como eu tenho dito, mais de 90% das demissões tem sido por causa de falta de habilidades comportamentais. Não é por problemas técnicos. Então isso a gente mostra lá no curso. Como é que você pode se preparar para se comunicar? Porque a comunicação é de um jeito para os colaboradores, tem um formato diferente para os pares, um outro formato para o seu superior. Então, a gente lá no curso mostra, inclusive, entrega ferramentas. Cada módulo tem uma ferramenta para que você teste ali a sua comunicação, teste as suas expertises. Quais são suas expertises? Em que você é bom, em que você é ruim, em que você está fraco, quais são seus valores? Tudo isso está lá para que você se prepare. Porque não vai ter mais a desculpa de dizer a oportunidade chegou, eu não me preparei. Porque está aí, está posto, está entregue para você por R$ 97,00 por mês. Então, não há mais, porque depois, se você não se preparar, quando chegar a oportunidade, além de você dizer perdi a oportunidade, você vai dizer perdi a oportunidade, mas tinha lá, o Luiz me falou, o Marcos Gomide, o Bruno Gomide, todas as pessoas que já fizeram o curso já me falaram e eu não fiz. Perdi a oportunidade sabendo que a oportunidade chegaria e sabendo que eu podia me preparar. Então, não corra esse risco. Vá lá e adquira o curso. Sobre oportunidades na vida, eu queria que o Bruno falasse um pouquinho sobre isso e também colocasse uma segunda questão que ele já viu que ele estava anotando ali. Bruno, queremos te ouvir. Eu estava anotando aqui uma coisa importante para falar, quando o Luiz falava
de quanto o curso é completo, né? A gente falar que ele, em vários momentos, ele conceitua para quem não sabe o que é determinado assunto, determinada área da gestão. Depois ele apresenta ferramentas para você conseguir mapear a sua situação naquela área da gestão. Depois disso, ele faz essa ferramenta apresenta para você um resultado. Ele mostra como você deve analisar, como você deve mensurar aquele resultado que foi obtido através da ferramenta. E aí tudo bem, a pessoa fala assim, mas sim, e aí? Identifiquei que eu tenho uma fraqueza dentro dessa área, mas o que fazer? Ele ensina também, dentro do curso, o que você fazer com cada resultado que deu dentro da ferramenta que você utilizou. Então, acho que isso é uma das coisas mais fantásticas, porque é literalmente um pegar na mão. Né? Pegar na mão e vem aqui, o caminho é esse, se o resultado foi esse, o caminho é por aqui, se o resultado foi Y, o caminho é por ali. Então, acho que essa é uma das grandes vantagens do curso Desafios da Gestão. E aproveitando mais uma pergunta que todo mundo... às vezes tem gente que pode pensar nisso, né? Apesar da parcela do curso de R$ 97,00, acredito que caiba no bolso da maioria das pessoas que hoje trabalham dentro dessa área de gestão, seja na pública ou na privada. O quanto as pessoas podem mensurar que é caro ou não o curso, Luiz? Antes de falar sobre isso, Bruno, eu queria falar que o Bruno e o Marcos já entendem mais do que eu, porque nós passamos aqui longos dias, né, pessoal, gravando isso com todo cuidado, preocupação com a iluminação, com a gravação, vai, volta, coloca a legenda, tira. Foi um tempo, assim, bem puxado, mas foi muito gratificante. Todos nós saímos gratificados, e aí o Marcos e o Bruno também dominando todos os desafios da gestão. Então, queria colocar isso para que vocês também conheçam como aconteceu aqui nos bastidores. Mas olha só, eu não vou entrar no mérito se R$ 97,00 é muito ou é pouco. Eu vou dizer o seguinte, o problema é você deixar de evoluir, perder uma oportunidade por causa de R$ 97,00 por mês. Não vou fazer nenhuma comparação se 97 é muito, se vale uma pizza, se vale um jantar, se vale uma ida no passeio e tal. Não vou fazer isso. Quero dizer assim, pense, são R$ 97,00 por mês, durante 12 meses, onde você vai aprender tudo isso que o Bruno já colocou, tudo que eu já passei, tudo que o Marcos já disse, e dentro de uma estrutura que garante a qualidade baseado na prática, no que eu fiz, na minha experiência. Claro que eu fiz meu mestrado, fiz minhas especializações, estudei, continuo estudando, continuo lendo, mas também tem como suporte de tudo isso o que eu vivi. Então tem hora lá que eu digo, olha, essa forma é uma forma ideal, porque essa forma eu vivi na prática e aconteceu assim, assim, assim. Então isso é um curso diferenciado. Não aqui entrando no detalhe se os consultores que estudam e têm boa teoria podem fazem cursos também maravilhosos. Mas o que eu quero dizer é que, além da teoria que eu coloco, eu mostro a prática. Eu digo, olha, essa forma de comunicar aqui, quando eu fiz assim, deu certo. Mas eu também digo quando eu errei. Tem módulo lá que eu falo dos meus erros. Mas, Luiz, tu fala que errou? Falo. Porque é forte quem fala das suas fraquezas. E eu falo das minhas fraquezas, porque nos erros a gente aprende. Ou vocês acham que eu passei 35 anos como gestor e não errei? Claro que errei, mas aprendi, refiz, errei de novo, ajustei, acertei. E assim é a vida do gestor. Então, pessoal, R$ 97,00 por mês. Não vou fazer nenhuma observação mais. Pense você que está ouvindo agora aqui a nossa conversa. 12 parcelas de R$ 97,05 por mês. Para você que é gestor ou para você que pretende se transformar ou que pretende seguir a carreira de gestor. Bruno, o que mais você queria perguntar nessa nossa transmissão, nesse nosso conteúdo, ao nosso querido companheiro Luiz Eduardo Menezes? Começar dizendo que caro é ficar parado no mesmo lugar por falta de preparação. Querer, todo mundo quer. Mas nem sempre as pessoas estão dispostas a pagar o preço por isso. E o preço às vezes não é financeiro não, tá?
O tempo, o preço, às vezes, é você abdicar de um tempo, é você estar cansado, chegar em casa cansado e passar por cima um pouco daquele cansaço físico que você vai estar para pegar um tempo, pegar um momento para você, naquele dia, evoluir um pouco mais em relação ao seu lado profissional. O curso, ele é muito voltado para essa área profissional, mas para mim, que eu digo para o Luiz que eu assisti o curso mais de 5 vezes. Primeiro que nas nossas reuniões de brainstorm antes do curso, a gente já deu uma passada no curso. Depois teve a gravação, depois teve a edição do curso, e depois teve que assistir de novo para ver se estava tudo dentro dos conformes. Então, é muito. A gente já fez o curso várias vezes. E o curso, para mim, ele não foi somente profissional. Ele me ensinou muita coisa na vida pessoal também. Uma das coisas que eu me lembro do curso era aprender a dizer não, né? O ser humano tem a prática de justificar o não, às vezes, e sem necessidade. Às vezes não é não. Você saber dizer não para um gestor ou para um colaborador. Mas, Luiz, dentro dessa parte do curso, né, que a gente fala a gente fala sobre gestão dentro do curso, o que as pessoas precisariam, por que a pessoa precisaria fazer aquele curso para poder evoluir dentro da carreira dela? Coisa da evolução pessoal também, além da profissional, Bruno, algumas pessoas mandaram mensagem para mim, Luiz, isso me ajudou na área profissional, mas também e muito na área pessoal. Isso que você está colocando agora me fez lembrar essas mensagens que eu recebi. E é verdade, porque saber dizer não é no trabalho, é em casa, priorizar é no trabalho, é em casa. Então, se você puder pensar no todo, você faz uma gestão da sua vida pessoal também. Então, desafios da gestão da vida pessoal. Porque na vida pessoal você tem o financeiro, você tem que fazer a gestão do seu financeiro. Você tem algumas pessoas que são colaboradores, pode ser empregada doméstica, pode ser uma pessoa que lhe ajuda a tratar do seu filho. Então, você tem a sua casa, que tem manutenção. Então, tem um processo de gestão. E mais importante, a gestão do relacionamento com o filho, com a esposa, com o esposo, com a mãe, com o pai. Então, realmente é uma coisa que evolui também na área pessoal. Cada vez mais, o desenvolvimento ele é necessário sempre. Tem um livro que é Lifelong Learners. Então, eu estou lendo esse livro agora, é um livro que trata exatamente desse processo de desenvolvimento sempre, a vida inteira. Você precisa estar se desenvolvendo. E eu não estou falando aqui só do desenvolvimento profissional, do seu desenvolvimento pessoal, das relações, de tudo. Agora, no caso específico do desafio da gestão, prático e comportamental, ele te entrega de uma forma simples, bem estruturada, com muito conteúdo, com prática e com ferramentas, uma grande estrutura para que você se desenvolva. Para que você que quer potencializar sua capacidade de gestor, você vai com certeza se identificar lá. Ih, rapaz, o Luiz está dizendo isso aconteceu comigo mesmo. E eu fiz daquela forma. Talvez se eu tiver... da próxima vez eu vou fazer assim. Você vai aprendendo com o que eu estou falando. Ao mesmo tempo, quem não é gestor já vai entrar com a capacidade de dizer, puxa, rapaz, ele disse isso aconteceu agora, eu vou fazer como ele falou. De repente isso dá certo. E aí você vai caminhando. Eu sempre digo, se eu tivesse assistido um curso desse, quando eu comecei minha carreira de gestor, eu com certeza teria errado muito menos. E às vezes quando a gente erra, a gente machuca uma pessoa, a gente pode ter um erro grande da empresa. Então, tem erros e erros. Então, esse curso, essa estrutura foi feita para que você evolua tranquilamente, dentro de informações claras, precisas, como a comunicação deve ser. São mais de 12 horas de curso, divididos estruturadamente em pequenas partes, para que você assista na hora que você quiser. Você está lá assistindo lá uma série, vou dar uma paradinha aqui, vou assistir um pouco do curso. Você coloca lá, começa a assistir, terminou uma aula de 10 minutos, vou assistir mais uma de 5, assiste de 5, volta para a sua série, vai brincar com o seu filho,
10, meia hora, dia seguinte você volta e continua. Não tem espaços grandes. Como eu falei aqui, as partes são bem divididas em pouco tempo para que você absorva com mais facilidade e no momento que você quiser. Está lá à sua disposição. Luiz e Bruno, temos que reconhecer que a vida tem momentos de certa complexidade. A vida pode ser um pouco mais difícil e pode ser um pouco mais fácil, de acordo com a nossa conduta e do nosso preparo para cada momento da vida. Quando surge uma crise, quando surge um momento de adversidade, você pode enfrentar isso com mais força ou com menos força. Seguramente você terá menos força para enfrentar a adversidade se você não estiver preparado para aquele momento. Como é que a gente se prepara para aquele momento? É quando você consegue formar o que está previsto também no curso do Luiz, de um comitê para acompanhamento de várias situações do dia a dia. Porque quando pega fogo, quando as labaredas chegam, quando está aquela temperatura alta, se você não souber o que você tem que fazer no seu passo a passo, você se perde. E o curso Desafios da Gestão, ele tem aquele momento que é o comitê para enfrentar situações de adversidade. O gestor precisa saber como enfrentar o momento de adversidade. Não só ele, como saber treinar a sua equipe, porque sozinho ele souber, se não tiver na cabeça das pessoas, não vai adiantar nada. Então, eu queria que você falasse bastante sobre esse instante, um comitê para enfrentar a crise e sair das situações, digamos, ruins do dia a dia. Marcos, me permita falar sobre 2 comitês. Você agora levantou uma bola interessante. Pessoal, toda empresa, toda organização precisa ter um comitê estratégico. Antes de falar do comitê de crise, comitê estratégico, onde o diretor da empresa, ou o dono da empresa, ou o secretário, ou o governador, tenha junto com ele todos os seus secretários de primeiro nível, todos os seus diretores de primeiro nível, para que, periodicamente, mensalmente, sentem e analisem informações estratégicas. Não é para estar discutindo coisa operacional. Então, se a sua empresa não tem isso, comece a pensar. Comece a pensar. Lá no instituto onde eu estou agora, o Instituto Plácido Castelo, nós temos o nosso comitê, que sou eu, diretor-geral, e os 3 coordenadores. A gente se reúne toda terça-feira, às 15 horas. O Tribunal de Contas, né, tem o seu comitê, que é com o presidente do tribunal e todos os seus secretários e o diretor do IPC. Eu faço parte desse comitê. Então, isso é um comitê do dia a dia estratégico da empresa. Bom, no caso do comitê de crise, algumas crises acontecem nas instituições. Pode ser grandes crises, pode ser pequenas crises, pode ser conflito. Mas é importante que você tenha um grupo que, na hora que a coisa aperta, você vai buscar esse grupo. Tem um filme, Tomada de Decisão, que é muito interessante. Vale a pena vocês analisarem esse filme. Ele é uma tradução livre, na tradução livre fica Tomada de Decisão, tem aí nessa Netflix, nessas TVs, e nela mostra a importância de um comitê. Era uma decisão estratégica mundial. Então, fica aí essa sugestão. Eu tive a oportunidade de participar num curso, na época eu estava como subsecretário de Saúde do Estado, que foi trazido por um policial federal, um delegado federal, chamado Roberto Monteiro, e ele veio para estruturar o comitê de crise para o governo do Estado, na época do governador Tasso Gereissati. Então, cada secretaria tinha seu representante, eu representava na Secretaria de Saúde. Uma grande crise institucional no Estado pode ser uma rebelião grande num presídio, pode ser uma queda de um edifício ou de uma ponte onde tenham muitas pessoas vítimas, pode ser um grande problema, uma pandemia como aconteceu agora. Então, quem estava preparado nesse momento da pandemia com o comitê de crise, ou que montou rápido um comitê de crise, conseguiu evoluir bem. Então, isso é fundamental, porque você consegue alinhar o discurso de todos,
todo mundo vai sair dali falando a mesma linguagem. No comitê desse tem que ter, vamos dizer que seja no governo do Estado, tem que ser os 3 poderes, lá o governador, o presidente do Tribunal de Justiça, o presidente da Assembleia, tem que ter uma estrutura muito bem montada de pessoas de comunicação e pessoas que entendem o negócio. Se é um problema de uma rebelião, uma grande rebelião, e aqui no Ceará já tivemos isso há um tempo atrás, que tenha gente que entenda da negociação com o preso, né? Principalmente pessoas da polícia. Então, é esse comitê que precisa ter. Mas, Luiz, se é um comitê, vai só grandes crises? Não, às vezes vou ter crises menores. Um problema que aconteceu no sistema de informática que prejudica o seu cliente se repassar 3 dias sem vender. Imaginou uma crise dessa? Numa situação dessa, você passar 3 dias sem poder vender nada? Isso é uma crise. Precisa chamar rapidamente esse comitê e decidir como é que nós vamos informar isso para os nossos clientes. O que é que nós podemos fazer aqui com o plano B para que a gente não perca tanto nesse período? Como é que a gente vai fazer com os colaboradores da empresa que sabem que nós estamos sem vender, que podem estar achando que a empresa vai quebrar? Então, toda essa estrutura precisa ser bem cuidada, bem tratada e, sempre que possível, já pré-definida. Porque quando a crise estoura e você vai atrás para montar, talvez você não tenha mais tempo de estruturar. Então, vamos pensar nisso. Eu quero saber o que o Bruno achou disso e qual é a sua próxima questão para o Luiz. Sensacional, né? Você ter time na gestão é muito importante. Às vezes o tempo é tão precioso que ele vai ditar literalmente se o seu processo, se o seu projeto vai se tornar um fracasso ou um sucesso. Às vezes, nem sempre. Mas às vezes ele é determinante. Você tem um deadline para cumprir, você tem aquele prazo e se for um dia depois, perdeu todo o sentido aquela operação. Eu vindo o Luiz falar e escutando tantas histórias, tantas experiências que ele já teve dentro da área da gestão, eu tive uma reflexão aqui, né? Quanto valeria esse tempo, essas experiências, por tudo que ele já passou dentro da gestão, de inúmeras situações de decisão que ele teve que tomar? Quanto vale essa experiência contada para quem não começou ainda na carreira de gestão, como para quem já começou e está no começo, como para quem já começou e tem lá seus 10, 15 anos dentro da carreira de gestão? Quanto vale essa experiência? Não tem como nem precificar. Isso são coisas que você vai estar antecipando possíveis problemas que vocês vão ter. Antes do Luiz se tornar um gestor, eu creio que outras pessoas que foram gestoras antes dele tiveram problemas semelhantes ao que ele também passou. E ele, com experiência, conseguiu, ao ouvir essas pessoas anteriormente dele, conseguiu conduzir isso de uma forma mais tranquila, porque ele já esperava que aquilo ali podia acontecer. Então, eu acho muito importante a gente falar dessa carreira, desse background que ele tem, dessa trajetória que ele tem, porque a gente não está oferecendo nem indicando um curso de uma pessoa que não tem experiência. A gente está pegando realmente uma experiência de vários anos dentro da gestão e na prática, tá? Ele está conceituando e entregando isso através de muitas ferramentas que vai ajudar muita gente. Marcos, deixa eu ouvindo o Bruno agora. Eu tenho recebido muitas mensagens e muitas ligações pedindo sugestões. Né? Luiz, está acontecendo isso aqui comigo? São pessoas que adquiriram o curso e que estão agora no exercício da gestão e eles me mandam mensagem e eu respondo. É uma coisa que a gente às vezes não entende, né, o que é felicidade. Mas eu fico feliz quando a pessoa depois diz: pai Luiz, tu disse aquele negócio, foi tão legal, deu tudo certo. Então eu recebo muito essas mensagens de dúvidas e tal, e isso é muito gratificante. Então, assim, tem coisas que chegam que você fica pensando: puxa vida, ainda é assim nessa empresa? Por que é que essas coisas não evoluíram? Às vezes eu falo do comitê estratégico, não, aqui não tem não. Aí eu pergunto: puxa, e a preocupação com a saúde mental? Não, pai, não tem nada aqui. Então, coisas que parecem óbvias que devam acontecer, que não acontecem. Como é a comunicação aí? As pessoas se organizam? Não. A gente vai tocando as coisas, vai caminhando. Então,
essas pessoas que a gente está, vamos dizer, eu gosto de usar essa palavra, apesar de ser contaminando com esses desafios da gestão, têm sido capazes de implementar isso nas suas áreas. E eu fico muito feliz com o Luiz, fiz aquele curso, sabe aquele negócio que tu falou? A gente conseguiu implantar aqui. A gente fica pensando, meu Deus, não tinha então aquilo naquela empresa. Mas é o crescimento dessas pessoas. E toda vez que essa pessoa aprende, implanta, ela fica sendo vista pelas pessoas. E aí a oportunidade é de crescer mais ainda. Então, quando você assiste o curso, entende, implementa, você cria um ciclo virtuoso de desenvolvimento, que você vai buscar mais, vai aprender mais, e essa troca tem sido fundamental. Excelente, excelente. Adorei esse nosso bate-papo hoje diferente, dentro do que a gente sempre previa aqui, do planejado, esses cerca de 30 minutos aproximadamente, e hoje com a participação especial de Bruno Gomide, que também faz parte da equipe da 2Go Digital. Obrigado, Bruno Gomide, pela sua participação hoje. Foi um prazer tê-lo neste conteúdo no canal de Luiz Eduardo Menezes. Um prazer é todo meu. Essas duas feras aqui, estar ao lado delas, pessoas que a gente aprende. O Gomide há muitos anos, né? Obviamente. Mas o Luiz também é uma pessoa que, desde que a gente iniciou a parceria, é uma pessoa que toda vez ele ensina algo para a gente, que a gente está perto dele. Diz que ele emana conhecimento, né? O Luiz às vezes manda alguma mensagem para mim sobre... Eu não vou dizer que é aleatória, mas uma mensagem que tem um significado, que tem um propósito ali dentro daquilo ali. E às vezes você consegue enxergar a imensidão disso, de quanto é grande aquela mensagem que é curta e simples, mas o quanto aquilo pode significar. Então, agradeço aí a oportunidade de participar com vocês. Não se esqueçam, adquirem o curso, entrem agora lá no site desafiosdagestão.com.br, adquiram o curso, que eu tenho absoluta certeza que depois do curso realizado, você vai se tornar um gestor ou uma gestora melhor do que quando você iniciou. Ok, que beleza, hein? Que joia, hein, Bruno? Luiz Eduardo, vamos partindo. Obrigado mais uma vez por estarmos juntos aqui. Vamos lá. Eu quero só deixar uma coisa aqui bem clara mais uma vez. Por R$ 97,00 em 12 meses, você vai ter mais de 12 horas de informações sobre competências comportamentais, sobre práticas, sobre experiências, sobre ferramentas. Além disso, você ainda vai ter em outubro, em novembro e em dezembro, 1 hora, 1h30, vamos lá ver quanto a gente pode conversar com você. Vamos tirar as dúvidas, até mesmo de informações que você precisa do seu trabalho. Não precisa nem a gente se concentrar tanto no curso. Você pode trazer suas informações de trabalho e nós vamos conversar sobre isso também. E em janeiro a gente vai ter um momento presencial. Então, aguardo vocês virtualmente em outubro, novembro e dezembro e presencialmente em janeiro. Adquira o curso. Você que não é gestor, mas quer ser quer se preparar para quando a oportunidade chegar, adquira. Você que é gestor, quer potencializar a sua carreira, adquira. Um abraço, felicidade aí para o Marcos e obrigado aí pela companhia, Bruno. Que maravilha. Então, obrigado pela presença de todos e até o nosso próximo encontro no canal Luiz Eduardo Menezes.